Já começou bem, que bênção, querido. Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Eu fiz essas perguntas que o Espírito Santo foi fazendo, e eu fui fazendo para o Espírito Santo. Se Ele é Deus soberano, por que Ele não faz tudo? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e onisciente, Ele sabe tudo que nós precisamos, por que nós precisamos pedir a Deus? Se Deus é Deus, por que Ele não muda a situação da humanidade? Você já ouviu essas indagações? Ou você já fez essas perguntas, talvez até para você mesmo? Pois bem, todos nós, em algum momento da nossa vida, talvez nós já fizemos essas perguntas. Agora a pergunta é, qual foi a resposta? Muitas vezes nenhuma resposta. Muitas vezes nós não obtivemos resposta, porque algumas vezes não temos, e aí eu quero hoje trazer à luz da palavra algumas respostas para você. Por que Deus não faz? Quando Deus criou a terra, querido, e o homem, a ideia dele é que fosse uma extensão do céu. A terra fosse uma extensão do céu, que houvesse paz na terra, harmonia, amor, inclusive a questão do livre arbítrio dados aos seres humanos, aos seres lá dos céus, foi a mesma que Deus deu para os seres humanos, o livre arbítrio, ou o poder de decisão, o poder de escolher. Foi lá no céu que houve a quebra desse mau uso do livre-arbítrio, quando Lúcifer, ele decidiu escolher ser igual a Deus. O Lúcifer foi um ser criado pelo próprio Deus, ele era um anjo de luz. Eu acredito que ele era o mais bonitão lá do céu. Deus criou Lúcifer, e aí ele escolheu a quebrar essa questão do livre-arbítrio. Foi ele mesmo quem criou, o Deus mesmo quem criou luz. Porém, existe um atributo, querido, que nós chamamos de atributo comunicável, que é o atributo da justiça que existe em Deus, e que talvez não exista em qualquer outro ser, de uma forma como há em Deus. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito na sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto, seus juízos são perfeitos, ou seja, ele, na essência da própria justiça dele, ele diz assim: eu criei o ser humano com poder de decisão, então eu aceito a escolha dele. Eu tenho que aceitar a escolha dele, porque eu que criei com o livre-arbítrio, porque ele é justo. O diabo aqui na terra agora, ele oferece para Adão e Eva uma escolha, e eles escolheram errar. Eles escolheram seguir o caminho contrário que Deus havia indicado para eles. Deus falou, vem por esse caminho. Eles foram contrário daquilo que Deus tinha indicado. Por quê? Uma escolha. Eram dois seres humanos na terra. Por que Deus não aniquilou logo esses dois seres humanos? Porque Deus é justo, e Ele deu o livre-arbítrio. Ele falou, se eu dei, eu vou deixar exercer. Deus sempre acatou a decisão do homem. Aconteceram várias vezes na história de Israel, e uma delas que eu acho muito interessante, foi quando Moisés disse para o povo, lá em Deuteronômio 30, 19, Moisés disse o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida. Moisés deu a dica para o povo: escolham a vida. Ele está falando, diante de vocês tem a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu indico vocês escolherem a vida, porque é o melhor caminho. Olha, querido, eu quero dizer para você nessa noite, a decisão do que Deus vai fazer na sua vida sempre estará nas suas mãos. Parece que é loucura eu falar isso. Não, mas Deus não é Deus? Deus não é soberano? Você vai entender aqui agorinha mesmo. Olha só, a decisão, grave essa frase aí.
a decisão do que Deus vai fazer na sua vida, ou seja, o que você quer que Deus faça na sua vida, sempre estará nas suas mãos. Eu aprendi uma coisa lá no seminário, uma vez nós discutimos muito sobre isso, sobre a questão do ateísmo. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas ateus ou ateias, né? E nós ficamos sem saídas. Nós não sabemos falar. Mas existe algo poderoso que o Espírito Santo, até nós falamos sobre essa frase há muitos anos atrás, e agora eu até vi um videozinho muito legal que eles colocaram no YouTube, dessa questão da escolha do homem. Por que tem muita situação no mundo? Por que existe tanta coisa? E aí existem os ateus que não creem em Deus. Engraçado que eu aprendi isso há muitos anos, eles fizeram vídeos muito legal, querido. Toda vez que eu vou conversar com alguém, eu não fico muito discutindo com ateu, não. Mas se eu for, eu já falei essa frase para alguém há muitos anos. E o cara falou, rapaz, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu não sei se depois ele virou desateuzou, sei lá, né? Mas eu falei pelo menos. Então, queridos, há uma escolha, o ser humano escolhe, não é verdade? E para falarmos o que Deus faz, nós precisamos entender primeiro o que Ele não faz. Mas é sério, pastor, que há alguma coisa que Deus não faz? Sim. Mas como? Deus é Deus. Sim, e eu vou te falar pelo menos 3 coisas. Tem muitas coisas que Deus não faz, mas eu vou te falar pelo menos 3 hoje, bem rápido, 7 já. O que Deus não faz? Primeiro, Ele não obriga ninguém a querer mudança de vida. Uau! Amém? Em João 5, do 5 a 8 diz o seguinte: um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou o quê? Você quer ser curado? Disse o paralítico o quê? O que ele falou? Eu quero! Quem lembra dessa história? Ele falou isso? Sabe o que ele falou? Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Ninguém me ajuda a entrar no tanque quando a água é agitada. Porque havia uma história de que lá no tanque de Betesda, toda vez, de tempos em tempos, a água se agitava, e quem conseguia entrar primeiro era curado. E quando Jesus deparou com aquele paralítico, 38 anos naquela situação, Jesus perguntou, ei, você quer ser curado? Aí o que ele falou? Não tem ninguém que me ajuda, ninguém me leva, ninguém me põe no colo, ninguém me ama, todo mundo aqui me olha diferente. Olha a resposta do cara, gente. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim, cheio de desculpa. Então Jesus disse para ele, levante-se. Eu imagino Jesus naquela forma assim, levanta daí, rapaz. Pega a sua maca e ande. Para de dar desculpa. Nesse caso específico aqui, mesmo quando o paralítico teve contato com Jesus, ele ainda dava desculpa do motivo pelo qual ele não era curado. Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Todo mundo prega nesse texto aqui, falando muito bem da cura, mas eu vejo o contrário. Eu tenho até uma mensagem que eu fiz sobre isso aqui. Eu vejo a letargia, a preguiça daquele cara e a vontade de não querer sair daquele estado. Eu já até preguei aqui. Eu via na Costa Pereira, eu sempre conto essa história, um cara que ficava com uma receita. A receita já estava amarela, já tinha ficado preta, vermelha. Há uns 15 anos ele estava com a mesma receita pedindo para comprar aquele mesmo remédio. Será que ele não havia sido curado? O remédio talvez não tinha sido modificado. Sempre, todo dia compra aquele remédio. O cara não queria saber. Depois descobriram, fizeram reportagem que aquele cara tinha um prédio de 2 andares lá na Grande Vitória. O cara não queria sair da mendicância. Existem pessoas que gostam de ficar no coitadismo, na dependência de outras pessoas, na mendicância material, na mendicância espiritual, na mendicância emocional. Tem pessoas que é mendigo emocionalmente, queridos. Como esse cara aqui talvez.
dando desculpas, respondendo para Jesus coisas que ele não perguntou. Jesus estava perguntando para ele: olha aí, o que você quer que eu te faça? Era só ele responder: eu quero ser curado. Ele não perguntou, Jesus não fez outra pergunta para ele, mas ele começa a colocar empecilho na bênção dele. Jesus fez apenas uma pergunta: o que você quer? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Na verdade foi essa pergunta que Jesus fez. Agora em Lucas capítulo 18, nós temos a história do cego de Jericó. Veja que a resposta desse necessitado aqui de Jesus foi uma resposta incisiva. Foi urgente a resposta dele. Foi sem rodeios, sem desculpas. Jesus perguntou, olha só, ele clamava, ele ouviu que Jesus estava passando por Jericó. Levaram ele para, na verdade ele foi, ou levaram ele para aquele lugar onde ele sempre ficava, à beira da estrada, e ele ouviu que Jesus estava passando. Talvez ele ouviu a multidão conversando, o barulho, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima, eles trazem aquele cego, Jesus se aproxima dele, e aí Jesus faz a linda pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E aí o que ele respondeu? Senhor, eu quero ver. Uma resposta o quê? Tramontina. Não é verdade? Não ficou dando rodeio. Jesus, ninguém me traz para a beira do caminho. Jesus, estou aqui há muitos anos. Jesus, ninguém me ama. Jesus, ninguém gosta de mim. Não. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça com você? E ele respondeu: eu quero ser o quê? Curado. Eu quero ver. Deixa eu te falar uma coisa, querido, nessa noite. Você só não sai dessa porque você não quer. Jesus sempre está à disposição para te curar, para te libertar desse vício, dessa situação. Mas saiba de uma coisa: Ele não vai te obrigar a sair. A decisão é sua. Dê um abraço no irmão do teu lado e fala assim: a decisão é sua. Fala assim com ele: se você não quer, nem Deus vai fazer. É pesado? É. Porque parece que Deus não faz. Mas se nós não quisermos, Deus não faz. Não porque Ele não é capaz de fazer, mas porque Ele respeita a sua decisão. Ele é Deus justo. Ele respeita o que Ele te deu, livre arbítrio. Deus não tem compromisso com a sua vontade, com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a vontade dEle. Pegou essa aí? Anota, que é da pastora. Deus não tem compromisso com a minha vontade. Deus tem compromisso com a vontade dEle. Amém? E com a palavra dEle. Isso é o que Deus não faz. Deus não vai te obrigar a você mudar do estado que você se encontra hoje. Segunda coisa que Deus não faz: Ele não arromba o coração de ninguém para recebê-lo. Ele não faz isso. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e faço o quê? O que Jesus faz? Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta é a porta do coração, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe o que significa isso, queridos? O nosso coração é aquela fechadura do banheiro, que quando você tranca, só abre por dentro. É assim o nosso coração. Deus não arromba coração como o diabo faz. O diabo, ele chega metendo o pé. Deus, não. Deus, ele bate a porta do teu coração. E Ele está falando: olha, se você abrir, eu vou entrar e vou cear, eu vou fazer festa com você, eu vou mudar a tua história. O versículo de Apocalipse 3:20, querido, ele é comumente utilizado para comprovar que Jesus está à porta batendo, e é o homem que decide abrir a porta ou não. Somos nós que vamos decidir.
aplicação de João Armínio é uma teoria do arminiano para esse versículo aqui, querido, é bem expressa. Numa figura onde Jesus está do lado de fora de uma porta, e ele está batendo, segurando uma luz com uma mão e batendo com a outra no seu coração. Ele está querendo entrar e trazer luz para o seu coração. Mas aí eu digo: Senhor, pode entrar, eu vou abrir. Ou eu digo: não, aqui não, aqui tu não vai entrar, sou eu que decido. O trinco é só por dentro, querido. Por que existe tanta maldade no mundo, como nós vimos ali o cara perguntar? Por que cerca de 100 crianças até 14 anos, elas são estupradas por dia no Brasil? Por que pais matam filhos, filhos matam pais? Por que tem tanta corrupção arraigada no meio da nossa sociedade? Por que tantas pessoas estão envolvidas nas drogas, na prostituição? Por que nós estamos vivendo no mundo, num momento onde tantas pessoas estão com síndrome do pânico, medo de sair de casa? Sabe por quê, querido? Jesus está dizendo a todo instante isso: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ou seja, no seu coração, na sua vida. Mas essas pessoas, elas não querem abrir a porta, estão trancadas. E quando Jesus entra na vida de alguém, querido, tudo muda. Mais 3, amém. E quando Jesus entra na vida de alguém, tudo muda. A maldade dá lugar à bondade, a corrupção dá lugar à honestidade, o ódio dá lugar ao amor, as drogas dão lugar à liberdade em Cristo, e o medo é lançado fora, pois o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Mas você precisa abrir a porta do teu coração. E o que Deus está falando para você hoje é: se hoje você ouvir a sua voz, ouvir a minha voz, Ele falando para você, não endureçam o seu coração. Apocalipse, ou Hebreus 4:7. Se hoje você ouvir a minha voz, abra o seu coração, não endureça o seu coração. Deus não arromba o coração de ninguém, queridos. Por isso é seu dever abrir para recebê-lo. Sabe qual é o seu dever? É abrir o coração. A parte de Deus é entrar e mudar o que precisa ser mudado. Amém, queridos? Quem está acompanhando a mensagem aí? Eu gosto de pregar quando a igreja está interagindo, porque eu senão acho que vocês não estão gostando. Preste atenção, é seu dever abrir o coração, querido. A parte de Deus, sabe qual é? É Ele entrar e mudar o que precisa ser mudado. O que precisa ser moldado. Amém? Quem quer abrir o coração nessa noite aí? Muda minha história, diga: muda minha história, Senhor. Por isso eu abro o meu coração. Terceira coisa que Deus não faz: Ele não divide a glória com ninguém. Diga: glória a Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Isaías 42:8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O que significa isso? Muitas vezes nós temos os nossos planos já pré-traçados, e nós queremos que Deus faça exatamente aquilo que nós projetamos. Tem que ser da nossa maneira, tem que ser do meu jeito. Ah não, Deus, eu estou te pedindo assim, tem que fazer assim, senão eu paro de te adorar. Tem que ser assim, Deus, meu marido tem que ser um príncipe.
Meu noivo tem que ser um príncipe. Aí mostraram um príncipe esses dias na Copa aí. O moleque lá que era príncipe, o moleque mais feio. Aí botaram assim um memezinho. Vai, fica pedindo um príncipe. Tem que ser do meu jeito. Eu quero. Ah, não, Deus, se eu vou colocar Deus na parede. Quem já ouviu isso? Essa frase? Eu nunca falei, eu detestava quem falava. Nessa semana eu coloquei Deus na parede. Nossa. E se ele não fizer até sábado, ele vai ver comigo. O pessoal é forte. Querido, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se ele fizer, ele é o quê? E se ele não fizer? Ele continua sendo Deus, filho. Amém? Yes! A glória é dele. A ele a honra, a glória e o louvor e o poder para sempre. Uou! Nós não devemos só dar a glória ao Senhor, querido, agradecendo por tudo que Ele faz. Nós devemos, acima de tudo, obedecer os seus decretos e entender que Ele é Deus e Ele faz tudo o que Ele precisa fazer. Ele não divide a glória com ninguém. Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos pelo momento que nós estamos vivendo, mas você já parou para pensar que talvez seja porque naquele momento em que você estava atravessando o mar vermelho, você clamou a Deus e Ele abriu o mar. Quando estava faltando comida no deserto, você clamou e Ele enviou o maná do céu para te sustentar. Quando faltou água, você clamou e Ele fez sair água da rocha. Mas agora, eu cheguei na terra prometida. Eu recebi todas as bênçãos do Senhor, até as muralhas de Jericó caíram diante dos meus olhos. Esqueci de tudo que Ele fez para eu chegar até aqui. Foi assim com o povo de Israel. E é por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Não vai ser talvez do seu jeito, não vai ser o que você quer. Sabe, porque Deus não vai fazer isso. Ele não vai dividir a glória com você. Ele não vai dividir a glória com ídolos, com imagens. Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Ele abriu o mar para você passar, você passou, glória a Deus. Continue glorificando ao Senhor, porque foi Ele que fez. Ele derramou o maná sobre a tua casa no momento que estava faltando pão. Dê glória a Deus, sabe por quê? Foi Ele que fez. Ele abriu a porta de emprego para você. Dê glória a Deus, porque foi Ele que fez, não você. Ele te curou daquela enfermidade que os médicos já haviam decretado a tua morte. Dê glórias a Deus todos os dias, sabe por quê? Foi dele, a glória é dele, e para Ele toda a honra, toda a glória. Xaralabalabas. Dê glória ao Senhor, querido. Sabe por que Deus não vai dividir a glória? Se Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Se não for o que apraz a Ele, não vai fazer. Mas se você chegou na terra prometida, onde Deus já te abençoou tanto, Ele te prosperou em todas as áreas, te deu a cura que você precisava, os milagres que você precisava, saiba, levante as suas mãos, ajoelhe e dê glórias ao Senhor. Diga: obrigado Deus, obrigado Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor a Ti. Não foi por causa de mim, foi apesar de mim. Apesar de eu ser um homem terrível, apesar de eu ser um pecador terrível, o Senhor fez. E obrigado Deus, obrigado. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, tem uma passagem muito interessante. Olha só o que Deus diz para Moisés falar para o povo: não digam, pois, em seu coração:
A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Saiba de uma coisa, querido, essa posição que você se encontra hoje na tua empresa, meu Deus, se não for o Senhor para te dar amanhã saúde, o fôlego de vida para você levantar, você não vai conseguir executar. Por isso dê glórias a Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Agradeça os filhos que você tem hoje, a esposa, a família maravilhosa. Não é por causa de você. Deus é Deus e Ele faz. Deus é Deus. E aí ele continua: mas se vocês se esquecerem, olha só o recado aqui para nós hoje, nesta noite. Chegamos na terra prometida, está tudo bonito, tudo lindo. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, cuidado, querido, com isso aqui. Eu tenho uma palavra que eu falei com a pastora que eu vou ministrar daqui uns dias. O tema da palavra é o pós-milagre. Tem muita gente que recebe milagre, né? Ele vem orando com a consagração, monte, vigília, Tadel e célula, e ora: Senhor, o milagre eu preciso, abre as portas. Deus vai e abre as portas, escancara as portas para ele. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero uma casa. Aí Deus faz. Depois, o pós-milagre, o que ele faz? Ele some. Ele deixa de agradecer a Deus, de dar honra ao Senhor. Nem na igreja o miserável vem mais. O pós-milagre. Como reagir no pós-milagre? Diga para o irmão que está do teu lado e fala: saiba que o pós-milagre é mais importante que o milagre. Segura aí, Washington. Está amarrou já aí? Queridos, sabe por quê? Olha só. Aí Moisés continua a palavra falando: olha, mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-lhes diante deles, asseguro hoje que vocês serão destruídos. Palavra para nós hoje também. O pós-milagre: por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos, como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante você. Sabe por quê? Ele não divide a glória dele com ninguém. Preste atenção nessa frase aqui, preste atenção, olha aqui, anota: nada do que você possui, ou a posição onde você está, tem a ver com você. A glória é do Senhor. Uau! Eu vou repetir, você vai dar um glória mais forte aí. Nada do que você possui, ou a posição aonde você está, tem a ver com você. A glória é do Senhor. Já pode subir a galera aqui. Gideão também foi outro exemplo, né? Deus falou para Gideão assim: ó, Gideão, tem gente demais. Tem gente demais. E foi só diminuindo, né? Ficou com os 300 dele lá. Tem gente demais, sabe por quê? Deus não divide a glória com ninguém. Ah, tem muita gente. Ah, não, eu sou o cara, eu sou inteligente. Não vai pensando isso, querido. A tua inteligência lá no cemitério não vale nada, na cova. A tua inteligência lá no túmulo não vale nada. Dê glórias ao Senhor, porque Ele não divide a glória com ninguém. A tua inteligência vem do Senhor, a sua saúde vem do Senhor, a sua sabedoria vem do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Se a doença vier, eu falei de 3 coisas que Deus não faz. E eu vou relembrar bem rápido para você. Deus, Ele não obriga ninguém a querer mudança de vida. Ele não arromba, Deus também não arromba o coração de ninguém para recebê-lo. E Ele não divide a glória com ninguém. Agora eu quero terminar falando de 3 coisas que Deus faz. E eu quero lembrar para você que Deus pode fazer tudo, tá? Tudo. Não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para Ele. Mas quero apenas citar 3 coisas que Ele faz e vai fazer hoje com você aqui. Eu creio, você crê nisso? Sabe a primeira coisa que Deus falou comigo? E são tantas coisas que Ele faz, mas uma delas que Ele mandou falar para a igreja hoje: Ele é especialista em transformar o luto em festa. Uau! Sabe por quê, querido? Na agenda de Deus, o final sempre será melhor que o começo. Eu não sei como começou a tua história, eu não sei como você está vivendo hoje, se é dia de luto, mas o Senhor chegou na tua vida hoje para mudar o seu lamento em festa. Receba essa palavra. A Bíblia diz lá em Lucas 7 que vinha um cortejo, um jovem no caixão, a mãe chorando, os familiares chorando, ali em Naim. Jesus do outro lado vinha festejando junto com os discípulos. E eu vejo, mal posso imaginar, os discípulos de Jesus festejando por tantos milagres que Jesus estava fazendo. Mas de lá para cá vinha um cortejo, um jovem no caixão e pessoas chorando. Mas Jesus se aproxima, eles festejando, choro de um lado, sorriso de um outro, choro de um lado, alegria do outro. Jesus chega próximo daquele caixão. E a Bíblia diz que Ele toca no caixão. E aquele jovem que estava morto, ele se levanta. Ele se levanta. E já a Bíblia fala que Jesus entrega aquele menino para a mãe. E ali eu imagino que começa a celebrar uma grande festa. Sabe por quê? Ele é especialista em transformar luto em festa. Oh! O final já parecia estar definido para aquela mãe. Mas Jesus vem e encontra com a situação e muda a história. A morte já havia sido declarada. Talvez hoje a falência da tua empresa, você já declarou, declararam o fim do seu casamento. Disseram que essa enfermidade é incurável para a medicina. Mas Jesus hoje entra na sua vida, basta você abrir o coração e Ele vai mudar agora a tua história, porque Ele é especialista em transformar luto em festa. Hoje o Senhor está trazendo festa na tua casa, hoje o Senhor está trazendo festa na tua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Deus, oh. Quem crê que nessa noite o teu luto já se transformou em festa aí, dê um brado de júbilo. Uou. Segunda coisa que Deus faz e que Ele vai fazer nessa noite aqui:
Ele restaura a visão do homem para viver uma vida plena. Quem deseja ser restaurado nessa noite, que a tua visão seja restaurada nessa noite, querido. Jesus se deparou agora com o cego, e a Bíblia fala que ele traz o cego para fora ali, e ele cospe no olho do cego, coloca as mãos, mas ele fala: o que você está vendo? O cego diz: eu estou enxergando as pessoas como árvore. Ele não estava vendo ainda tudo correto, ele não estava vendo ainda, ele não estava com a visão totalmente restaurada. A Bíblia fala que Jesus, de novo, toca nos olhos daquele homem, e agora o que você está vendo? Eu vejo tudo, eu vejo tudo, eu vejo tudo. Olha, querido, Jesus não quer que você fique vendo pessoas como árvore. Ele quer dar uma visão restaurada para você. Deus não quer que você fique vendo os seus problemas como gigantes. A sua visão precisa ser restaurada a ponto de você ver os seus problemas como Deus vê, do alto, como miniaturas. Por isso Ele quer restaurar a tua visão hoje. Ele quer restaurar a sua visão. Como você está vendo o teu problema? Talvez você está olhando para o seu problema gigante, mas Deus está restaurando a tua visão hoje. Sabe por quê? Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. Se você crê, dê um glória aí. Deus, Ele faz. E a terceira coisa, encerrando, que Ele faz, Ele está fazendo nessa noite, Ele vai fazer. Ele transforma o caos em ordem. Como está a tua vida? Está um caos? Saiba de uma coisa: o que Deus faz, Ele está fazendo hoje. Ele está transformando o caos da sua vida em ordem. Ele está colocando em ordem como Ele fez lá no princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. No segundo versículo de Gênesis, que leva talvez milhões de anos ali entre um versículo e outro. Aí ele fala, eu creio que nós cremos, e alguns teólogos creem, que entre o versículo 1 e o versículo 2, milhares e milhares de anos, foi quando Lúcifer caiu da terra, caiu do céu e veio bater na terra, estragou tudo. Aí Deus agora no segundo versículo diz, e aí ele olhou e ele diz, e a terra era sem forma e vazia. Mas havia algo poderoso ali, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Sabe para quê? Para transformar o caos em ordem. O Espírito do Senhor está aqui, Ele está transformando o caos da sua vida em ordem. Você recebe essa palavra, querido? Você recebe essa palavra? Receba essa palavra. Fala, eu recebo. Creia numa coisa: as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Cheira lá. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele entrar. Ele está à porta e bate. Só você pode abrir. Deixa Jesus entrar no seu coração, porque Ele pode e vai transformar o caos que está na sua vida hoje em ordem. Tudo vai ficar em ordem. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele faz. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus. E Ele vai fazer, eu creio, Ele vai fazer. É só você abrir o teu coração nessa noite. Deus pode fazer tudo. Tudo Ele pode fazer. Mas Ele não faz tudo, justamente porque Ele é Deus e faz somente o que lhe apraz. E é importante lembrar que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele também não fizer, querido, Ele continua sendo Deus. Nós que dependemos dos milagres dEle, e não Ele que depende dos nossos milagres, porque Ele é Deus.